Próxima estação, Hospital São Paulo. Fala, galera! Tudo certo? Eu sou Ana Caroline. E eu sou o Marcão, sou o Marcos Marangoni, e vocês já sabem nessa altura que eu e a Aninha estamos aqui no podcast Projeto R1 São Paulo semanalmente para te ajudar nessa reta final das provas, para entender como funcionam as provas, o que você precisa ter em mente na preparação para as provas de residência, principalmente agora no final, aqui no estado de São Paulo. Boa! Eu e o Marcão, a gente já falou um pouco dos editais das provas da USP, Unicamp, Unifesp, e a gente ainda vai abordar de maneira mais profunda vários outros assuntos. A gente vai falar um pouquinho sobre todas as etapas da prova de residência, dessas principais instituições, prova prática, prova teórica, avaliação de currículo, e tem papo sobre tudo isso aqui no Projeto R1. É isso aí, Aninha. A gente também te ajuda a jogar a atenção de lado. A gente já discutiu durante vários episódios como lidar com a ansiedade nesse momento. E a gente vai continuar do seu lado até o fim. Vamos então? Bora! Galera, todo ano chegam alunos desabafando com a gente nessa época de provas. E uma coisa que a gente já tá quase cansado de ouvir. Não cansado, porque a gente sabe que faz parte, né? Mas uma coisa que chega muito, e é até bom saber que estamos todos nesse mesmo barco. Chama Titanic o barco. Está afundando. Mas o Jack cabe na porta. Isso é extremamente importante. Ele não precisava ter morrido. Mas a galera chega muito aflita, perguntando: meu Deus, já na primeira prova eu tive um desempenho super ruim. Ou às vezes no meio do caminho mesmo, estava mandando super bem e acabou indo mal numa prova. Começa a acreditar que não é bom o suficiente, que vai rodar em todas as provas, que ano que vem vai ter que passar por tudo isso de novo. É um Deus nos acuda, né? Sim, e esse desabafo ele é super comum. Se você se identifica com esse desabafo, esse episódio é pra você. Então, se você foi mal em alguma prova, tá virando uma bola de neve na sua cabeça, tá vindo a insegurança, você tá perdendo a sua autoconfiança, a gente vai conversar hoje sobre como lidar com as próximas etapas. E a gente sabe exatamente como é esse sentimento, né? Todos nós já passamos por isso. Então, eu mesmo saio da prova, gente, chorando todo dia. E assim, todo mundo pega até no meu pé, porque o desempenho não era tão desastroso assim, mas pra mim qualquer coisa que fugia minimamente do padrão era desesperador. E todos nós passamos. Então, é exatamente por isso que esse é um episódio tão especial, porque realmente a gente se identifica com esse momento de desânimo, falta de confiança e medo que surge entre uma prova e outra. E isso, Aninha, é bem difícil, né? Lidar com esses sentimentos é muito difícil. Por isso que a gente vai bater um papo com vocês e tentar trazer umas perspectivas diferentes e novas formas de olhar esses desafios que a gente tem daqui pra frente, porque o jogo só acaba quando termina. E para ajudar a gente a trazer essas novas perspectivas, a gente chamou um professor queridíssimo aqui da Medway. A especialidade dele não é tão querida assim, costuma ser carrasco na prova. Sem spoilers, Daniel. Seja muito bem-vindo, Dani. Se apresenta aí pra galera. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu, como já quebrei aqui, né? Não era pra ter falado antes, mas eu falei. Eu sou Daniel, do time de cirurgia aqui da Medway. Quem já assistiu nossas aulas deve me conhecer. E aí vim aqui conversar sobre isso com a Aninha e com o Marcão, sobre como não se desesperar quando ir mal em uma prova, né? Exato. E vai dar certo. Eu tô curioso, o nosso ouvinte deve estar curioso, por que a gente te chamou aqui bem nesse episódio, né, Dan? Porque eu tenho boas histórias. Histórias tristes, mas e histórias É felizes. isso que a gente gosta. É isso. Bom, agora que as apresentações já foram feitas, bora pro episódio? Bora. Vamos? Galera, antes da gente falar do tratamento, vamos falar da dor. A gente sabe que nessa época das provas, as expectativas do aluno quanto ao desempenho são enormes, né? O aluno de medicina ele já é condicionado a esperar de si mesmo nada menos do que a perfeição. Isso que a Aninha falou, né? Às vezes a gente sai da prova, a gente foi bem numa prova, mas mesmo algum detalhe que fugiu da sua perspectiva, a gente já se frustra, e quando a gente vai mal, a frustração pode ser maior ainda, né? No primeiro resultado negativo, a gente já esquece toda a jornada, já esquece
o tanto que a gente lutou para chegar onde a gente tá e pode bater aquele desespero. Total. Toda a expectativa criada ao redor da prova, né, acaba gerando muita autocobrança mesmo. E a gente acaba, nesse processo de ansiedade, esquecendo de quem nós somos, esquecemos de tudo que a gente viveu ao longo do ano. A gente começa a ter uma insegurança, uma sensação de ser incapaz. A gente acaba sendo tomado pelo cansaço, pelo desânimo. E muitas vezes a gente desiste, né? E é importante frisar, assim, porque às vezes a gente desiste entre uma prova e outra, mas às vezes a gente desiste no meio da prova. Enquanto a gente tá fazendo, galera, ninguém tem o gabarito, ninguém tem nada, a gente não sabe qual tá sendo o nosso desempenho, e é muito frequente os relatos, assim, de que, tipo, nossa, eu tava achando que eu tava indo super mal, taquei o foda-se no meio da prova, e aí começou a errar coisa besta, e o começo da prova tava brilhando, né, Dani? Isso é muito verdade, não dá para encarar a prova dessa forma, tem que ser questão por questão. Se a questão é ruim, paciência, pula, vai para outra. Deixa ela para lá. Ou chuta logo de cara e vai para outra. Fala assim, essa aqui eu não vou saber. Eu posso voltar mais para frente, vou ficar batendo cabeça, mas não tem como eu saber isso aqui. E toda prova tem questão que não tem como saber a resposta. Toda prova tem. Então pula, deixa ela para lá. Vai para as outras como se fosse uma prova completamente nova que você está encarando. Os cortes não são 100%, né? Na maioria das vezes estão bem abaixo disso, na verdade. Exato. Então tem corte de 70%, 65%. Mesmo os cortes de 80%, assim, significa que você pode errar 4 questões em cada uma das frentes. E tá tudo bem. Ou zerar uma questão, uma frente inteira. Tem gente que vai assim, que vai muito mal em uma frente e de repente nas outras desponta. O que é isso? Uma pessoa que foi encarando uma prova em pedaços, partezinha por partezinha, enfrentando cada uma como a prova se propõe pra gente, né? A banca não faz toda a prova ao mesmo tempo. A banca da pediatria faz as questões da pediatria, a banca da clínica faz da clínica, às vezes a banca da GO faz da Prev, né? Exato, como já vimos esse ano. Mas cada banca faz as suas questõezinhas ali, então cada uma vai ter seu jeito de fazer as questões e você pode encarar elas de forma nova. E isso é legal porque a gente também tem desempenhos diferentes, independente da banca, né, Dan? Então, sim, eu posso ir maravilhosamente bem na GO e ser péssimo na cirurgia. Sim. E eu vou ter que compensar esses pontos que eu sei que eu não sou bom em cirurgia. Então, eu já vou preparado com um estado de espírito pronto para talvez ter um desempenho pior em cirurgia. E aí eu vou compensar em uma outra. Isso aconteceu comigo, Marcão, na prova da escola, onde eu fiz minha residência. Fiz cirurgia geral na Escola Paulista de Medicina. Na prova da GO do meu ano, eu fui muito mal. Se eu não me engano, eu acertei das 20, 10 questões da parte de GO. O que é ruim, né? Mas aí eu compensei nas outras. Pediatria, compensei em preventiva. Cirurgia, não fui tão bem também. O John fez 5 em preventiva, gente. Então, passou na Meu Deus. E aí, é o rei preventivers agora. Mas isso aí que eu tô falando são alguns spoilers, né? De como a gente se deu mal. Enfim, eu me dei mal em algumas provas do meu ano. Mas a gente já conversa mais pra frente sobre isso. E como que é isso, assim? Porque a gente tá falando que às vezes a gente não foi tão mal quanto a gente imagina, né? Mas às vezes a gente vai mal mesmo e vai péssimo, né? Não é nem mal, a gente vai, desanda na prova, sim, erra bastante mesmo, não foi bem, a gente sabe que não foi bem. Então, o que aconteceu? No ano que eu tava prestando prova, as provas realmente estavam muito difíceis. Mas o que a Aninha falou foi perfeito. Primeiro, a gente não tem como saber que a prova está muito difícil enquanto a gente está fazendo a prova. Quer dizer, a gente tem uma sensação, mas a gente não pode se deixar derrotar por isso. A gente não sabe quanto a gente vai acertar. E mesmo depois que passa, mesmo a gente não tendo tido aquele percentual que a gente queria ter, acima de 70%, 75%, 80%, né? Dependendo do quanto você quer cada área, você não pode se desanimar também, porque você não sabe quanto vai ser o corte. E isso aconteceu comigo numa das primeiras provas que eu fui fazer, que foi da Santa Casa de São Paulo, que foi uma prova bem difícil, todo mundo saiu da prova mal, eu acertei ali na casa dos 60 e pouco % e desanimei na sequência da prova. O que aconteceu quando liberaram as notas de corte? Todas as notas de corte lá embaixo, cirurgia foi 50 e pouco, 56, 57, então eu tinha passado para a segunda fase e relativamente ok, né? Tava na meiuca ali. Então, o jogo só acaba exatamente, quando termina. Exatamente. E aí, rolou a segunda fase e passei na Santa Casa, entendeu? Mesmo tendo ido mal na primeira fase. Quer dizer, não fui mal, né? Não fui tão bem quanto eu queria ter ido. E como que foi lidar com essa sensação, assim, de ter essa insegurança, de saber que você teve um desempenho, que a gente fala que o ideal é ter
75%, 80% de desempenho e você teve os seus 60 e poucos. O que você sentiu? Como que você lidou com isso até sair o resultado, por exemplo? Marcão, acho que a primeira coisa que eu deixei sair da minha cabeça, não deixei ficar na cabeça, foi ficar me comparando. Primeiro porque eu tenho excelentes amigos, mas eu sabia que eles eram fora da curva, né? Fazendo prova. Um em específico, então, acho que não teve uma prova no nosso ano que estava fazendo residência. Se você não tem amigos fora da curva, talvez você seja amigo fora da curva. E aí, em todas as provas, ele acertava mais do que 80%. Então, eu não me deixava comparar, assim. Eu sabia o que eu tinha feito, procurava buscar o porquê que eu errei, o que eu errei, por que eu errei. Se era uma coisa que eu sabia, e o único ponto que eu realmente me cobrava depois da prova era errar coisas que eu sabia, porque a gente não pode errar aquilo que a gente sabe. E aí eu me cobrava realmente, revisava, tentava entender o porquê que eu errei, se foi nervosismo, se foi ter feito o que a Aninha falou, de desistido da prova, né? E aí vai deixando a atenção de lado. Mas não me deixava comparar com os amigos, não me deixava isso subir a cabeça, né? Porque eu gostava de saber a nota da galera para saber como estava o clima. E você estudava a prova mesmo? Então você pegava as suas erradas e estudava a prova para a próxima mesmo? Depois que saía a prova? Sim. Sim, todas eu fiz isso. Todas eu estudei. Olhei o que eu errei, por que eu errei e só ficava enraivecido quando eu errava coisa que eu sabia. Nossa senhora. Tiveram umas questões que eu errei na prova da Santa Casa mesmo. Teve uma questão de anemia, que era uma anemia ferropriva, cara. Era muito fácil a questão. E aí eu inventei uma coisa mirabolante na minha cabeça, achando que era... E aí errei. Mas sabe que isso acontece? Às vezes, assim, hoje, fazendo questão de clínica, às vezes eu erro uma questão de clínica e às vezes a gente erra por pensar demais, assim, por saber muito. Sim. Mas, tipo, por ficar Te dei um expose agora, hein? A Aninha fazendo a questão de clínica. Não, eu sei o que o examinador quer, ele quer que eu marque a letra B. Mas pode ser amiloidose. Pode ser amiloidose. Letra A. Não, mas isso é muito importante, né? Até... Parem de me bulinar, gente. Mas eu acho super relevante, assim, principalmente a parte da comparação, porque é realmente muito difícil, né? E a gente precisa entender que tem pessoas que são assim, tem pessoas que precisam falar. Provavelmente as pessoas que são fora da curva, elas precisam falar pra ter essa comprovação de tipo, nossa, ó, eu realmente tô mandando super bem, eu fiz 80 e poucos. Em contrapartida, aquela pessoa que tá muito limítrofe tende a ser uma pessoa mais introspectiva, que não quer conversar sobre a prova. É a pessoa que muitas vezes acaba passando também, às vezes passa com louvor em primeiro, segundo lugar, mas é uma pessoa que não quer compartilhar, e tá tudo bem, né, não precisa se culpar por conta disso e tudo mais. Acho que essa cobrança de ser muito perfeito, de ter um desempenho muito além do esperado, ela é muito desgastante e não faz sentido nenhum, a gente tem que realmente ir preparado. E não vale a pena, né? Não vale a pena. Afinal das contas, é só uma prova, pessoal. A vida é muito mais do que uma prova. Além de que tem outras provas no mesmo ano. Com certeza. E a gente não pode controlar tudo também, né? Isso é uma falsa ideia de que a gente pode controlar. E às vezes acontecem coisas no dia da prova, na semana da prova, você não tá bem. Às vezes aquela não é sua prova, né? Às vezes, a gente conversa muito com os alunos, eles falam isso, falam, Marcão, olha, essa prova não foi pra mim. Tipo, tem um efeito de sorte ali, né? Uma coisa aleatória, assim. Total. Às vezes parece, tipo, nossa, eu reli minhas decorebas ontem e caiu tudo isso. Se eu não tivesse lido... E não, tipo, foi só uma coincidência do destino, é porque era pra acontecer, né? Tava previsto já aquilo tudo. Mas é isso, em contrapartida, acontecem muitas tragédias. Eu tive uma amiga, por exemplo, que ela foi no vestibular para medicina, depois de 3 anos de cursinho, ela foi assaltada indo pro vestibular. Então, assim, tem coisas que fogem do nosso controle, né? Mesmo, né? Tem uma amiga agora que no primeiro ano que ela prestou o USP, ela comeu um polenguinho. Se ela estiver ouvindo, ela vai saber. Ela passou muito mal. Ela disse que ligou pra mãe dela e, tipo, mãe, vem me buscar. Dela, mas vem de Uber. Mãe, tu não tá entendendo. Vem me buscar. E saía por tudo quanto é lado, entendeu, gente? Tipo, e acontece. Maldito polenguinho. Foi o culpado. Mano, já demos essa dica pra vocês em outros episódios. Cuidado, não mudem a dica da prova. Não muda. Eu não mudava. Eu tinha até um ritualzinho pré-prova. Qual que era o seu ritual, Daniel? Conta. Eu dormia bem à noite, acordava cedo. Algumas provas eram à tarde, algumas eram de manhã, né? Dormir bem à noite já é uma dificuldade. Mas aí envolviam outras coisinhas, né? Misericórdia. E aí, se fosse a prova fosse à tarde, eu não almoçava para fazer a prova.
eu comia um café da manhã melhor, bom, e não almoçava, porque se eu almoçasse, eu ia passar mal na prova. Sempre, sempre. E se a prova era de manhã, eu acordava um pouco mais cedo e comia sempre a mesma coisa, que era uma pasta de amendoim com banana. Olha, essa coisa ritualística Exato. do ser deu humano. certo. Cada Depois tem das provas, eu uma chama. nunca mais comi pasta de amendoim com banana. Ficou um trauma incrustado na mente. Mas isso são coisas que acontecem. Se porventura tu não consegue comer a pasta de amendoim com banana no pré-prova, já vai Exato. uma bad, assim, achando que não vai passar. E às vezes não é isso que Tem vai nada a ver. acontecer, né? Eu Isso só é um comia pro- porque era gostoso, galera. Não era nada de ritual, não. Não, imagina, isso é herança do jovem místico absolutamente. Jovem místico 100%. Ô, pessoal, e falando assim, sobre não desanimar, né, sobre virar a chave, um conceito importante da gente discutir é o conceito de vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade? Sim, a gente tem um conceito muito distorcido da palavra vulnerabilidade. A gente associa ela com vergonha, com fraqueza, com fragilidade, com algo que a gente tem que evitar, né? Então a gente evita muito ser humano. A gente já discutiu isso aqui também, né? Mas vulnerabilidade é a disposição de se expor, é a disposição de estar presente no seu erro, de errar e de estar tudo bem com isso, né? É foda a gente errar, né? Acho que eu faço muita terapia pra isso, assim, pra lidar com os meus erros. Então, Sim. é uma coisa que vai acontecer, a gente vai errar, talvez a gente vá mal nas provas, talvez a gente não passe nas provas, a gente sabe que não vai passar nas provas, naquela prova que a gente fez. E aí, como que a gente aceita isso e fica bem com isso, né? São dois conceitos que andam muito juntos, né? Vulnerabilidade e resiliência, assim. Eu acho que vulnerabilidade de se permitir. Permitir que eu sou imperfeito, permitir que a gente pode errar, permitir que as coisas nem sempre vão sair como a gente espera. E eu acho que, às vezes, a gente tá tão confiante no que a gente fez e tudo mais, que não é. A maioria das pessoas não chegam nessa etapa do campeonato, assim, extremamente confiante, mas às vezes a gente tá tão confiante que não admite cometer esses erros. E aí é que mora o perigo, porque se eu cometer uma falha que provavelmente vai acontecer, vai ter um mini fracasso ou um desastre ambiental, assim, mas se acontecer alguma coisa, vai ser totalmente deletério na minha preparação, nas minhas provas subsequentes. E eu acho que resiliência é exatamente pra isso, assim. Tudo bem, eu posso não me permitir errar, eu posso não saber que eu estou errando. Mas se tudo isso acontecer, eu preciso ser resiliente, saber que nem tudo tá perdido, saber que tem outras provas pela frente, saber olhar, ver mesmo, putz, passou uma prova, o que eu errei nessa prova, o que eu preciso aprender. A gente tá vendo as provas agora ao longo do ano, quantas repetem conceitos, então caiu numa prova, você errou na primeira. Galera, é inadmissível errar na segunda e na terceira. E eu tenho certeza, inadmissível, vulgo, tenho certeza que você não vai se perdoar também, né, por ter visto aquilo e não ter ido atrás desse problema, assim. Inclusive, quem não tá revendo as provas, corre pro YouTube que a gente tá fazendo comentários de todas as provas, mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que é realmente super importante ler as questões e ir comigo atrás. uma questãozinha, não lembro agora quais provas, mas teve uma prova que eu errei uma questão da pediatria, e aí quando eu fui fazer outra prova, mesma questão, mesmo conceito, Sim. mesmo tudo, era uma questão de síndrome nefrítica, eu acho, alguma coisa assim. Questão de síndrome nefrítica ali no meio da pele. Alguma coisa do rim, né? Alguma coisa que tinha que usar Rocefin. Acho que tinha que prescrever Rocefin. Alguma coisa assim. E aí, não lembro exatamente o que era. Eu sei que esse era o conceito. E aí, uma prova eu errei, na outra eu acertei. Mas na GO a gente teve um exemplo clássico em 2021 também. Caiu herpes na gestação, uma questão muito difícil. Herpes na gestação derrubou todo mundo. E aí a gente, herpes na gestação. Vamos estudar. E tem gente que enfia a cabeça na areia. Não quero ver porque eu fui mal, errei. Foda-se, não vou aprender. Agora vou com o conteúdo que eu tenho. E caiu mais 2 vezes herpes na gestação. Então, era uma pergunta muito rara de ter aparecido até aquele ano, até o ano passado. E apareceu. E aí quem se preparou, quem reviu os próprios erros, né? Quem olhou pra dentro de si conseguiu ter Quem essa foi noção. resiliente. Quem foi Quem foi resiliente. É isso aí. E tem uma coisa que eu acho super, super importante, assim, também, é de a gente... Obviamente, nem todo mundo acredita em Deus, mas muita gente acredita em algum propósito, alguma coisa assim. E eu acho que as coisas acontecem porque tem que acontecer, porque é o melhor pra gente. E é isso, assim, saber tirar o melhor das situações. Então, por que não deu certo, né? Aprender com aquele erro.
O meu namorado, quando ele tava fazendo prova de vestibular, ele já queria fazer medicina, né? E ele tinha prestado numa faculdade lá de Santa Catarina, numa estadual, que não tinha medicina, ele prestou como treineiro para fisioterapia. E depois nas outras duas, o Enem e a Federal de Santa Catarina, ele ia prestar realmente para medicina. O Enem era mais porque dava ponto no vestibular de lá na época, né? 2012. Aí, o que aconteceu? Ele foi nessa prova da UDESC. Quando ele chegou lá, ele não conseguiu entrar, porque a identidade dele não tava com a assinatura. Nossa Senhora. Sim, tipo, assim, primeiro de tudo, né? Como que liberaram uma identidade sem assinatura? Assim, um erro grotesco. Surreal. E não era recente essa identidade dele, provavelmente era antiga. Não, ele tinha refeito, porque a dele já tava velha, já tava batendo 10 anos. Isso rola de foto, né? Exato. E aí ele teve que refazer, só que não tava com assinatura. No dia, enfim, não conseguiu entrar, não deixaram de jeito nenhum. No dia seguinte, levaram pra ele a identidade velha e ele conseguiu fazer a segunda metade como treineiro. Mas assim, no primeiro momento, indignação, como não conseguir participar e tudo mais. Mas depois, imagina se isso tivesse acontecido no Enem, ou se isso tivesse acontecido na Federal, sabe? Então eu sei que são coisas diferentes, assim, mas no contexto de entender por que as coisas acontecem, que a gente está onde tem que estar, né? Então... Exatamente. Eu acho também que a gente não pode cair numa armadilha, né? Quando a gente fala de resiliência, de demonstrar vulnerabilidade, a gente não pode cair na armadilha da positividade tóxica, né? Tipo, a gente cresce com os erros, e transforma isso em algo romântico. Tipo, quando a gente erra, a gente sofre sim, né? Sim. A gente não tá falando que não é pra sofrer com o seu próprio erro. Tipo, é pra gente ficar triste, é pra gente sofrer aquele luto. E esse sentimento, né? Esse sentimento de que a gente foi mal, esse sentimento de que deu errado, ele tem que mover algo na gente que vai fazer a gente ir pra frente. A gente não tá dizendo que é fácil ir mal, né? Se fosse fácil, né? Exato. É que nem ganhar feedback, né? Quem aqui já não ganhou um feedback negativo? Exato. Mas é isso, aprender, assim, viver o luto, viver aquela experiência ruim, mas conseguir tirar o aprendizado dela, né? É isso. E quanto mais coisa a gente almeja, mais a gente tem que estar pronto pra frustração, mais a gente tem que estar pronto pra gente escorregar às vezes e sofrer por causa disso. E o importante, o que a gente quer passar aqui não é sobre não sofrer ou como deixar pra lá esse sofrimento. Não, é como transformar esse sofrimento em algo bom, em algo que vai te ajudar a levantar e a superar as coisas, né? Sabe o que minha avó falava? Que problema é igual o pé sujo de areia. Quando a gente está na praia e suja o pé de areia, não adianta querer limpar. Porque a areia vai estar molhada, você não vai conseguir limpar o pé direito, só vai lhe causar frustração e sujar a mão também. Se você esperar um tempo, respirar com calma, o pezinho vai secar, a areia vai secar, e aí você vai bater um pé no outro e vai ficar limpo. Achei muito Olha sábio. Que profundo. Coisas de vó, né? Coisas de vó, mas faz todo sentido, assim. E eu acho que, finalizando isso, assim, a gente sabe que não pode viver no clichê de dizer ser resiliente e tudo mais. E a gente precisa trabalhar com a ideia de que ser vulnerável não é ruim, né? Que ser vulnerável transparece o quanto nós somos fortes, o quanto nós somos corajosos em viver aqueles desafios. E aí, mas como isso se aplica nas provas de residência? Como que a gente pode dar a volta por cima? Eu acho que a gente tem que pensar o que a gente pode aprender com isso, né? O que a gente... o que o Daniel falou, assim, estudar o que a gente foi mal, ver o que a gente fez naquele dia, que talvez tenha deixado a gente com um humor mais deprimido para fazer a prova. O humor interfere muito no meu desempenho, pelo menos para fazer prova, né? O que tá acontecendo na sua vida... também já falamos disso, né? O que está acontecendo na sua vida nesse momento que você está prestando prova? Você quer realmente passar naquela prova ou você está se sentindo obrigado a passar naquela prova? Exatamente. E isso acontece mesmo, né? A gente acha que o caminho é terminar a faculdade, prestar a prova de residência. Não, esse é um dos caminhos, tá? Terminar a faculdade, trabalhar 1, 2, 3... Eu tenho amigos que trabalharam 5 anos antes de entrar numa residência. Não tem problema nenhum. Cada um trilha o seu caminho, aquilo que julgar melhor para si. Não tem que ter uma cobrança em relação ao que os outros querem. Você tem que cobrar em relação àquilo que você quer para você mesmo.
Se você está decidido que é aquilo, aí tudo bem você se cobrar. Mas não pode deixar que influências externas modifiquem a sua essência, modifiquem o que você quer fazer. E isso é difícil balancear, né, Dan? Porque a gente precisa também de uma rede de apoio, porque a gente desabafa às vezes com essa rede de apoio, né? Então, como ter uma rede de apoio que vai te escutar, fazer uma escuta ativa, né, dos seus problemas, das suas frustrações. Te ajuda a entender o que aconteceu. Exato, e que não te atrapalhe. Que não te dê mais pressão, mais calor nesse momento, que você não precisa de mais pressão, né? Sim, sim. E aí parte de ter bons amigos, boas pessoas do lado, né? Eu acho que isso parte também de pensar realmente quem eu sou além da medicina, o que a medicina, o que a residência, o que a minha especialização ocupa de prioridade na minha vida. Porque é muito, muito comum que, vivendo o ano de residência, uma das etapas mais difíceis da nossa formação, a gente considera que a residência é tudo, a especialização é tudo. Que se não passar, tá tudo perdido. E não é assim. Não, a essa altura do campeonato já é todo mundo médico. Todo mundo que tá prestando prova esse ano já é médico. E se o cara quiser terminar a residência, terminar a faculdade e não ser mais médico, tá tudo bem também. Tudo As pessoas são adultas e autorais. Mas é difícil ter essa coragem de virar a chave, de dizer que tudo bem, as coisas estão fugindo do que você planejou há 10 anos atrás, porque o planejamento muda muito, né? Todo mundo entra na faculdade de medicina querendo salvar vidas, depois entende que ninguém é Madre Teresa, que é uma profissão como outra qualquer, que exige muita ética, respeito, mas que a gente também, enfim, tira a remuneração dessa profissão. Então, eu acho que todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. E o pensar quem nós somos além da medicina faz toda a diferença em conseguir ser resiliente, em conseguir não desanimar depois de tudo que tiver, depois de tudo que aconteceu, né? Porque a gente fica muito, muito abalado com aquele resultado daquele dia. E, na verdade, ele não reflete quem nós somos, nem nada disso. E a pressa também tem que ser muito nossa, né? Porque, às vezes, a gente fica totalmente assim, porque, meu Deus, mas eu não sei fazer nada, eu estou insegura e tudo mais. Tá, mas você tá insegura nesse caminho. E quais os outros caminhos que existem para você seguir? Ainda mais agora, né? Com o mercado médico ficando tão concorrido, tão competitivo, rodou recentemente nas redes sociais uma nota até do Estadão falando de quantos médicos estão se formando, que vai ficar muito mais competitivo, que o mercado vai ficar limitado porque principalmente as empresas de plano de saúde e tudo mais, vão começar a pagar menos, vão procurar médicos com menor qualificação, porque remunera menos. E aí bate muito o desespero de tipo, eu tenho que sair logo pro mercado de trabalho. E não é assim. Quem é você? Obviamente a gente tem que se preocupar com essas questões, mas quem é você além da medicina e como você pode encontrar o seu diferencial até mesmo na medicina, né? Acho que a gente tem que começar a pensar fora da caixa, parar de pensar que a medicina é só o atendimento com o paciente e voltar para as outras coisas também, desde um plano acadêmico, por exemplo, até um marketing digital, enfim, um investimento pessoal, seguir rotas que ainda não estão prontas, né? A Medway surgiu de rotas a medicina é uma área profissional em que a pessoa consegue atuar na assistência, trabalhando com aquilo, né? Sendo um técnico, médico é um técnico, ela consegue atuar na parte de gestão, ela pode fazer cursos depois da medicina para atuar na parte de gestão, ela pode atuar na área de ensino, ela pode atuar na área de marketing médico. Eu tenho professores que são advogados também, que eles têm uma empresa em que uma parte da empresa deles que eles ajudam a administrar é voltada para a área jurídica. Então, a pessoa consegue trilhar o caminho que ela quiser. No final das contas, tudo são escolhas, né? Eu acho que nós somos aqueles que escolhemos final, ser. E a conclusão final, assim, é que esse resultado não te define, que a gente tem que ser muito melhor do que os nossos resultados ruins. Então, quem não estiver conseguindo ser aprovado, enfim, ou não sabe ainda se vai ser aprovado ou não, mas está com um resultado muito aquém do esperado, muito aquém do que fazia em casa, você não é esse resultado, você é muito mais do que isso, assim. Então, acho que é essa a ideia que a gente tem que guardar, né? Não assuma que esse resultado ruim define quem você é, define que você seja uma pessoa ou um profissional ruim. A gente está vivendo uma etapa de um processo seletivo e muitas coisas influenciam. É só uma prova, um pedaço de papel em que a gente marcou X. Às vezes X é errado. Às vezes X é errado. E às vezes também a gente... Se a gente entrar numa discussão aqui sobre a avaliação, né? Sobre a prova de residência em si, a gente demora dias, né? Porque você é avaliado durante um dia sobre alguma habilidade específica, um tipo de inteligência específico,
que não prova se você é um melhor médico que outras pessoas ou não. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E mais, né, isso que a Ana falou, tipo, a prova não te define, a sua especialidade não te define. Daqui a 2, 3 anos, quando você olhar para trás e você passou ou não passou esse ano, isso não pode ter sido a coisa mais importante da sua vida, né? Você não pode ficar travado nessa fase da seleção, da residência. Então, a vida vai continuar. E isso que nós estamos passando agora, essa fase da seleção, vai ser um passo dentro da sua jornada. Sim, uma etapa. Verdade. Né? Afinal das contas, para quem está se formando, a coisa mais importante do ano não é a prova de residência, é a formatura de vocês. Exatamente. Com certeza. Mas isso é super importante, assim, realmente, de pesar. E a gente também tem muito a mania de viver quando acaba, né? Então, quando eu entrar na faculdade de medicina, eu vou ser feliz. Quando eu quando eu concluir a faculdade de medicina, aí sim eu vou ser feliz. Agora, quando eu terminar a residência, e não só feliz, né, mas para todas as outras coisas. Eu falava isso para livro. Não, quando eu terminar a faculdade eu vou voltar a ler livros de literatura. Não, quando eu terminar a residência. Não, quando eu entrar na residência. Não, quando eu terminar a residência. Não, no mestrado. E aí você nunca faz. Não, nunca exato. faz, E nunca lê livro, nunca viaja, nunca pode sair com os amigos, porque sempre tem alguma coisa te sacrificando naquele final de semana, naquele período, né? E se você se permitir, isso aí é infinito. É faculdade de medicina, residência, uma subespecialidade, aí depois um fellow, aí depois mestrado, doutorado, aí depois doutorado, um pós-doutorado, aí depois pós-doutorado, livre docência. Aí, meu amigo, acabou sua vida. Você vai ser o vovozinho de 62 anos lá da escola que não consegue largar a cadeira. Exato. Ou seja, o lema do episódio de hoje é: levei uma pancada, levanto cambaleando, mas levanto e parto pra próxima, certo? Certíssimo, é isso aí, galera. Foi só uma porrada. Levanta e vida que segue. Vamos rir, né? Vamos rir que me legal. melhor que chorar. Mas é importante mesmo a gente se permitir ter essa leveza, brincar um pouco com a situação, rir do próprio feito, seja ele positivo ou negativo, e tirar o melhor proveito de toda a situação. Primeiro comentário depois de uma prova ruim sempre tem que ser: que prova boa para aprender com ela, né? É o primeiro comentário que tem que ser. Abre um champanhe. Aprendi muito com essa prova. Tinha uma época que eu e a minha esposa, a gente tava lutando muito com a cidade, né? E aí, pra cada dia ruim, a gente tomava um champanhe, assim. Aí a gente desistiu, porque não tinha champanhe no mundo. A gente chegava, abria o champanhe. Hoje foi difícil, né? Amanhã, foi difícil também. Tipo, outro champanhe. Tomara que amanhã o dia seja péssimo. Exato. Pra comemorar os dias difíceis também faz parte. Curtiu, porque eram uns dias ruins com o Marcão. A gente tomar champanhe. Ai, boa. Marcão, e agora? Bom, todo mundo que tá abalado aí com o resultado ruim ou que tava ansioso com essa possibilidade, agora é o momento ideal pra gente dar aquela relaxada. Chegou aquele momento, Aninha? Aquele que a gente adora. Tá sabendo, Dani? Qual que é? É o momento do Recomenda. Recomenda. Recomenda aqui, deixa aqui sua recomendação. Eu recomendo o Marcão. A Olha! recomendação de hoje é pro Marcão. Dani, aqui você pode recomendar tudo que você quiser. Pode recomendar o Marcão também. A Mari vai ficar um pouco desconfiada, Mari, esposa do Marcão. Mas pode recomendar o que você quiser, desde livro, série, lugar pra assistir, bar. O bar eu tenho um bar bom. Olha só. O bar é bom, eu gosto bastante. Eu fui num bar bem legal, semana passada. Como a gente descobriu esse bar? Ele tava fazendo promoções de drinks em dobro durante a semana. E aí tava uma semana mais tranquilinha. Vamos num bar, numa quarta-feira, vamos. E o bar sensacional. É um bar mais intimista, uma pegada mais assim, speakeasy, sabe? Aqueles bares meio escondidos, desce uma escada. Um lugar bem pequeno, não é grande, bem intimista assim, tocando música legal. Tava tocando MPB. E drinks deliciosos. Um drink mais gostoso que o outro. Eu perguntei qual o drink mais estranho e mais gostoso do cardápio. Falaram, olha, tem esse aqui que tem wasabi. Gente, eu tenho muito paladar infantil, não daria pra mim nunca isso. Falei, pode mandar. Eu tenho que beber drink tipo com leite condensado, sabe? Drink docinho. Mas a gente vai lá, Ana, vai ver, é uma delícia. É uma delícia, de verdade, porque é docinho, não é ruim não. Eu gosto de drink mais cítrico. E o nome do lugar, né, que tá todo mundo curioso aí pra saber, se chama Cavas. Bem legal.
Fica onde, Dani? Sucesso. Fica na Bela Vista ali, próximo pertinho. da Bela Vista, Boa. próximo da Paulista ali, regiões. Perto da minha Boa. casa, ó. Quem É. quiser seguir a recomendação do Já faz Marcão, uma visita. já faz, aproveita o bar. Bom, eu quero indicar, eu pensei muito, gente, muito no que eu ia indicar, se eu ia... o que eu ia trazer hoje, mas eu resolvi fazer propaganda da minha cidade. Olha só. Não, falando sério, assim, eu acho que vale a pena, depois que passar todas as provas e tudo mais, independente disso, a galera vai ter que prestar a prova de novo ano que vem, porque a gente vai saber definitivamente os resultados lá pra fevereiro, até março. Mas independente disso acontecer, ou de estar entrando na residência mesmo, eu acho que é importante tirar um momento de férias, de relaxar, descansar, que seja uma semana, que seja 4, 5 dias, que seja um mês inteiro, enfim, cada um precisa reconhecer as necessidades do seu corpo. E eu indico muito o litoral de Santa Catarina. Eu acho que, assim, sou suspeita pra falar, mas não tem litoral mais lindo que o Tô nosso. esperando a visita. Eu tô esperando Tá, também, o não convite conheço. Tô esperando o convite, vai rolar agora? Inclusive, eu indico particularmente a minha cidade, então, Imbituba, cidade maravilhosa. Capital nacional da baleia franca. A Parece que pouquinho dá diz pra ver nunca baleia. viu. É. É, dá pra ver baleia lá? Dá, mas é setembro, outubro, novembro, né? Depois das provas não vai ainda não. Parece que dá pra ver uma água pulando, assim, Não as dá pra pessoas ver gritam nada, eu mando baleia. um monte de vídeo. Mas dá Alguém se pra ver. afogando, baleia! E é muito legal, assim, é uma cidade pequena, tem cerca de 40, 50 mil habitantes, mas tem praia de tudo, pra tudo quanto é gosto, assim, tem praia mais família, tem praia mais baladeira. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar da Praia do Rosa. Quem não sabe, do Rosa. viu? Pertence escutei à minha falar. cidade, em Imbituba. Eu falei, achei que ela ia falar, Olha. pertence à minha família. Exato. A Aninha é Não, a esse da aristocracia catarinense. Esse dinheiro ainda não existe. Mas enfim, acho que é uma ótima pedida, assim, pro pós-férias, pro relaxamento. E as passagens pra janeiro estão super em conta. Ah, Elas estão mesmo. menos de R$300 pra ir pra Santa Catarina, gente. Pra ir chegar em Floripa. Dava pra rolar uns patrocínadores aqui pro podcast. né? Olha, vale Quero. a pena. Então, as passagens estão super baratas. Compre Atenção. sua passagem no site tal, né? Total. Pessoal, e eu no clima de hoje, então, vou recomendar um cantor que eu amo muito. Chama Castelo Branco. E uma música em especial que chama Coragem. Eu tenho uma playlist que me ajuda muito quando eu tô passando por momentos difíceis, assim. Eu acho que esse episódio é sobre momentos difíceis, né? Então, essa letra Coragem me ajuda quando eu tô muito triste. É uma das músicas que eu escuto. E Castelo Branco é maravilhoso. Ele tem músicas maravilhosas. Vale muito a pena ouvir tudo que ele produz, assim. Que Legal, não conheço, vou conhecer. Vou ouvir. Ouçam que vale a pena, gente. E aí, gente, gostaram desse episódio? Dani, muito obrigada pela tua presença. que agradeço Foi vocês. incrível, extremamente descontraído. Fiquei muito Sensacional feliz. conversar com vocês. Um episódio difícil, mas se tornou muito leve, assim. Muito obrigado É. pela sua participação, Dani. Um Acho prazer. que nesse momento Uma era... honra estar aqui com vocês. É um acalanto. Ainda mais agora, nas vésperas de Natal, né? A gente tem que manter... É verdade, espírito natalino full. Exato. É a hora de abraçar. de se Abraçar sentir a árvore de acolhido. Natal. E se você que tá ouvindo a gente acha que alguém vai se beneficiar com esse podcast, com esse episódio, compartilha com seus amigos. E pra gente estar todo mundo preparado, pra gente estar todo mundo junto aí nesse final de ano, nessa fase de preparação, fechou? Isso, e não deixa de mandar feedback pra gente, vai nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, comenta o que tá achando, dá feedback, diz o que vocês querem ouvir aqui, que a gente tá super à disposição pra fazer esse podcast o melhor pra vocês. É isso aí. Bom demais. Beijo, gente, obrigada. Bom Natal. Um beijo no coração de vocês, pessoal. Beijo, meus queridos. Até a próxima.